fui gordinho quando era pequeno, né? Sempre fui, assim. Quando era criança, eu tinha esse complexo, inclusive, né? O meu desafio, enquanto criança, era porque na sala o meu apelido era Tim Maia, né? E aí vocês têm uma noção. Tim Maia. Daí você já vai ter uma ideia. Quantos anos você tinha nessa Eu época? tinha 10 anos 10? de idade, 10, 11 anos. Porque eu já fui gordo também. É. 14. Aí, as meninas não queriam me beijar. Porque eu tinha Não, 14 anos na é época, você padrão. quer um selinho. Aí as meninas, não, vou beijar, você é gordo. Tá Foi aí fora. que eu virei a chave. E aí? E aí, cara, eu comecei a jogar basquete. E quando eu comecei a jogar basquete, eu desenvolvi. Comecei a crescer, e aí eu fui emagrecendo, e eu cheguei a 83 quilos e fiquei magro. Então eu fiquei magro e jogava basquete numa condição física bacana, porque eu sou um cara alto. E eu, enfim, fui até meus 17 anos dessa forma. Com 18, eu parei de jogar basquete, fui estudar, 18 para 19 anos. Joguei basquete, parei de jogar basquete, fui estudar, mas continuei fazendo academia. Atividade física sempre fiz, né? Sempre gostei muito de atividade física. É uma coisa que eu sempre entendi que era importante. Mas quando eu falo dessa parte de mente, assim, eu sempre gostei da mentalidade para esse performance de vendas da área comercial. E aí, cara, quando aconteceu... Em 2017 eu perco minha mãe. Em 2017 minha mãe, ela fumava, ela era sedentária, se alimentava mal, tinha 53 anos de idade. E ela sofreu um infarto agudo de miocárdio e veio a falecer em 2017, no dia 15 de junho. E naquele momento ali... E minha mãe fumava muito e tal, e não adiantava. Tudo que eu fazia pra minha mãe parar de fumar, eu enchia o cigarro da minha mãe de água, aí não adiantava. O negócio dele era aquele. E quando minha mãe morreu, depois de 1 ano e meio, eu comecei a entrar numa crise de pânico, brother. Caraca. Aí, ali foi o meu vale da sombra da morte. Chegou certa vez, eu tava chegando em casa, eu lembro que isso era umas 11 horas da noite na sexta-feira. E aí eu cheguei em casa, tomei um banho, sentei pra comer. Quando eu deitei na minha cama, eu olhei no relógio, assim, eu comecei a sentir um negócio estranho, uma sensação, uma palpitação. E aí eu olhei, peguei meu relógio, coloquei no braço, tava 130 batimentos por minuto. E eu deitado na cama, eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu lembrei da minha mãe, ao gatilho. Minha mãe falou que tinha sentido dor nas costas, dor no peito, e ela tinha dor nas costas, dor no peito e a nuca pressionada e tal. Eu falei, cara, tô morrendo aqui. Foi exatamente o que eu senti. E aí... Fui pra minha esposa e falei assim, Kenner, pode me levar pro hospital. Eu estou infartando. Aí ela, que é isso, Léo? Você tá doido? Eu falei, não, olha aqui, ó, 130 batimentos, pode vazar, vambora. Nesse momento, então, ela me leva pro hospital e no mesmo hospital que minha mãe morreu. Aí piorou tudo, né? E aí eu cheguei lá e eu tava quase entrevando, assim, angustiado naquela situação complicada. E aí o médico fez o oxímetro lá, né? Ele mediu a oxigenação e tava 98, ele viu que tava normal, porque geralmente o cara quando tá infartando, ele perde a oxigenação. E aí ele viu que tava normal e falou, esse cara aí já é estresse. E pra mim falou assim, cara, você mudou sua rotina, tá fazendo dieta? Eu falei, não, cara, você dorme pouco? Eu falei, dormir pouco é padrão, né? Eu durmo pouco. Estudo pra caramba. Né? E aí ele falou assim, cara, eu vou te dar um remedinho que você vai dormir, amanhã você tá zero, você vai acordar beleza. Esse cara me deu esse remédio, tomei, dormi, mas dormi mesmo. Era umas 2h30 da manhã, eu fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, 12h30, quase 1h da tarde. Nossa. Quanto tempo fazia na vida? Eu não sei qual foi a outra vez que eu não sei quando eu era moleque, adolescente, saía, balada, não sei o que. Rapaz, acordei 12h30, com aquela cabeça inchada. E falei, então tá, né? E aí eu saí à tarde, eu lembro que eu tava andando na rua e de repente comecei a sentir umas pontadas no peito. Falei, que coisa esquisita. E eu ficava com aquilo na cabeça, porque já virou um gatilho. Passado 1 semana e meia depois, mais ou menos, uma semana mais ou menos, eu tinha uma palestra, que eu ia dar uma sequência de palestra. Eu dei uma palestra em Goiânia, outra palestra em Brasília e outra palestra em São Paulo, sobre vendas, né? Aí cheguei em Goiânia, fiz a palestra de boa. Rapaz, quando eu cheguei em Brasília, aquele trem veio de novo, mas eu tava sozinho, aí minha esposa não tava mais lá. E aí aquele negócio veio de novo e veio com uma pressão violenta e faltava 40 minutos pra palestra. Eu falei, e agora? Vou morrer aqui antes da palestra. Não. Aí eu subi pra um lugar quieto, assim, comecei a respirar fundo, fiquei respirando fundo, esperando, vendo. De repente, uns 30, 40 minutos depois, a hora que chegou perto da palestra, passou aquele trem. E aí eu fui pra palestra, fiz a palestra, passou, fui pra São Paulo, fiz São Paulo, beleza. Mas eu falei, cara, eu tenho que ir num cardiologista, eu tenho que ver esse negócio aqui. Fui no cardiologista, ele falou assim, cara, você tá com crise de ansiedade. Eu falei, pronto. Eu vou te dar um remédio, você vai tomar aqui, uma sertralina aqui, você vai tomar e vida que segue. Naquela ocasião, eu tava com 108 quilos, 108 para 109 quilos ali. E ali eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei assim, cara, se esse negócio chegou em mim,
Do mesmo jeito que ele chegou, eu tenho que ir embora. Eu não vou começar a tomar esse remédio, não. E decidi não tomar. Só que aí tinha uma outra palestra um tempo depois. E aí nessa palestra eu falei, Kênia, agora eu tô morrendo. Era assim, a palestra era 4 horas da tarde, era meio-dia mais ou menos. E eu comecei a passar tão mal. E eu falei assim, não, agora é verdade, você pode me levar pro hospital. Eu fui no hospital de novo. Cara, eu falei, cara, não é possível, que agora é verdade. Porque a nossa mente entra em parafuso, né? E aí eu falei, agora é verdade. E aí, cara, eu vou pro hospital, chego lá, o médico me põe na esteira, me põe não sei o que, faz os negócios. Cara, você não tem nada. Você vai morrer de qualquer coisa, a última coisa que você vai morrer desse coração seu aí. Eu falei, não é possível. E aí nessa brincadeira, né, cara, eu falei, cara, agora eu vou ter que tomar esse remédio. Ele me deu um tal do Alprazolam. E aí eu falei, cara, agora eu tenho que tomar. Aí era que eu tomei, cara, meu corpo parecia que tava fervendo, assim, ó. Eu senti até a mão ferver, tudo, e eu falei, vixe, esse negócio é forte. Tarja preta, né, velho? E aí eu tomei aquele remédio. Quando eu tomei aquele remédio, dormi, beleza. Isso já era noite e tal, fui pra casa dormir. Acordei no outro dia cedo, eu tinha que ficar tomando aquele remédio todos os dias. E esse aí, então, assim, não vou contar o resto da história, mas esse foi o gatilho, então, ali. Aí, nesse momento ali, então, eu entendi que eu precisava tomar alguma coisa. E aí, eu tomar alguma decisão. E aí, nesse momento que eu tava entendendo que eu tinha chegado no meu vale da sombra da morte, que eu falo, falei, cara, aqui precisa acontecer alguma coisa diferente, porque eu não nasci tomando esse remédio, não faz sentido eu continuar tomando isso aqui. Alguma coisa tem que acontecer. Foi aí, nesse momento, que foi o principal gatilho pra eu... Tem que mudar. Despertar aí, realmente. Porque eu sempre fiz... Atividade física eu nunca deixei de fazer. Mas eu precisava me comportar um pouco melhor com a mente, com o corpo, com o espírito. Fazer essa conexão, encontrar esse equilíbrio. Estava ativo fisicamente, mas a mente estava... É, lógico. Eu não tinha deixado de fazer atividade física. Eu nunca deixei de fazer. Assim, a gente ia na academia 6 meses, aí parava uns 3, aí voltava de novo. No ano, assim, sei lá, 80%, 70% do ano eu tava treinando. Não era todos os dias, como eu faço hoje, por exemplo. Era 3 vezes na semana, 4, mas era sempre alguma coisa ali. 0 de sedentarismo total, não, né? Mas ali eu entendi que alguma coisa precisava acontecer diferente. Então ali foi o momento que eu precisei tomar uma postura diferente com relação a esses pilares que foram pilares que me ajudaram muito a sair dessa fase. Caraca, velho. Sabe o que eu acho interessante, assim, que a partir de uma dor, eu sempre repito isso, né? A partir de uma dor, a gente consegue dar aquela chacoalhada e mudar a mentalidade. Então, olha a importância, né, do caos, olha a importância do vale, do momento em que vem pra gente algo que a gente não esperava, porque a partir daí, eu conheço a história, eu sei, além de você mudar a sua mentalidade, correr atrás de equilibrar mais ainda corpo, mente, alma, você também quis levar isso para mais gente, né? Foi onde você criou o seu grupo lá dos 300, não é isso? Exatamente, cara. Conta mais aí desse grupo, dos 300. Então, agora eu vou dar o contexto aqui para chegar nos 300, né? Eu parei um pouquinho, mas eu vou seguir. Se eu estiver falando demais aí, vocês podem me cortar, que eu converso. A palavra é sua. Então, vamos embora. E aí, beleza. Nessa fase, eu conheci um cara, um tal de Dr. Baracate, né? Você já deve ter ouvido falar dele. E aí eu via água, limão, glutamina, gratidão, jejum e tal, aquele negócio. Eu falei, cara, interessante. E aí eu comecei a ver os vídeos do cara. Eu sou um cara estudioso, comecei a aprofundar naquilo, comecei a ler o livro dele e entendendo o que era o benefício do jejum e tal, aquele negócio. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, então, já que esse negócio é coisa da minha mente, eu vou fazer o seguinte, eu vou me alimentar bem, eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física todo santo dia, eu vou correr. E para eu pegar a parte física e ter a certeza absoluta de que não tá acontecendo nada, de que tudo que acontecer comigo é mental. Então foi o que eu fiz, eu comecei a fazer então minha alimentação, mudei a alimentação completamente, comecei a ressignificar a alimentação. Eu lembro que eu passei 65 dias sem comer açúcar, zerei açúcar, zerei carboidrato, tirei tudo que você imaginar. Eu lembro que eu fiquei de fevereiro até meados de março, abril, meados de abril, sem comer um grão de açúcar. Eu li as coisas, se tivesse maltose atrás, malto, qualquer coisa assim, eu não comia. Então virei praticamente um cara que só comia coisa natural ali. Carboidrato eu coloquei o mínimo possível. A paçoca, que eu sou apaixonado por paçoca, fiquei sem comer paçoca. E eu falei, cara, não é possível. Mas eu fiz isso. E aí, nessa brincadeira, eu emagreci 22 quilos. Então eu corria, e aí era pandemia, porque já tinha entrado na pandemia. Então eu corria, alimentava desse jeito, fazia jejum, corria na rua sozinho, tinha ninguém na rua, era pandemia. Corria, fazia atividade física. E aí, cara, eu emagreci 22 quilos. Eu saí dos 108 que eu falei pra você que eu tava, cheguei a 86.
Então eu cheguei a 86 quilos. E aí eu falei, cara, eu já entendi. E aí nessa fase que eu cheguei a 86 quilos, aquelas crises que eu tinha começaram a diminuir. Eu falei, bom, bingo, eu acho que eu achei a fonte do problema. Então, atividade física e alimentação, eu tava me resolvendo. Aí eu tinha que resolver o problema com a minha mente ainda, que ela não tava 100% resolvida. Mas quando eu tinha começado a tomar esse remédio, eu comecei a ler muito livro. Eu fui para Augusto Cury, comecei a ler o Cérebro que Transforma. Eu fui para Mais Perto que o Diabo. Eu comecei a ler Napoleão Hill. E aí eu fui navegando, eu falei, cara, eu tenho que achar esse lugar de confiança na minha mente, que esse lugar de confiança vai estabelecer uma base forte para eu não sofrer mais com isso. Porque, cara, esse negócio é uma luta mental, espiritual, que eu tenho que livrar disso aqui urgente. Então eu comecei a estudar, eu falei, cara, eu não posso ficar tomando esse remédio. E aí eu comecei por conta própria, isso não é uma recomendação, gente. Eu piquei o remédio pela metade, uma semana depois eu piquei ele para um quarto, e depois eu tirei aquilo lá.